tudo bem? Vamos começar agora a nossa 32ª aula de matemática com o tema multiplicação. Vamos lá. Número 1. Observe a ilustração e responda as questões. Letra A. Há quantas caixas de fio? A gente vai contar aqui, né? Vou contar junto com vocês. 1, 2, 3. Há quantos figos em cada caixa? Aí vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5... Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Escreva uma adição e uma multiplicação para representar a quantidade de figos que há no total. Então, aqui, ó, 8 mais 8 mais 8 vai ter um resultado. Multiplicação. São 3 caixas vezes 8 figos. E eu vou ter um resultado também. 2. Carlos trabalha em uma loja de móveis e ele montou uma tabela com as vendas de sofás e armários deste fim de semana. Letra A. Quantos sofás foram vendidos no final de semana? Então, eu vou somar o 5 mais o 3, que é a quantidade de sofá. E quantos armários? Vou somar o 2 mais o 8. Na sexta-feira, a quantidade de armários vendidos foi o triplo da quantidade vendida no sábado. Quantos armários foram vendidos na sexta-feira? Então, se foi o triplo, eu vou multiplicar por 3. Então, vou fazer 5 vezes 3 e vou obter um resultado. Não, desculpa. 2 vezes 3 eu vou obter um resultado, que é o valor do armário. No fim de semana anterior, a quantidade de sofás vendidos foi 6 vezes a quantidade de sofás vendidos no domingo. Quantos sofás foram vendidos no final de semana anterior? Então, a quantidade de sofá vendidos foi 6 vezes o que foi vendido no domingo. Então, vou fazer 3 vezes 6 e vou obter um resultado. 3. Observe ao lado um grupo de alunos do terceiro ano ensaiando para uma apresentação da escola. Quantos alunos estão ensaiando? Posso fazer de duas formas essa conta. Eu posso contar de um por um, ou posso fazer número de colunas, que seria isso, vezes número de linhas. Então, vou contar quantas colunas tem. 1, 2, 3, 4. E quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou fazer 7 vezes 4, ou 4 vezes 7, que vai dar um resultado, né? 4. A prefeitura de uma cidade cobriu o canteiro de um parque com um tipo de grama vendida em placas. Observe abaixo a representação desse canteiro. Letra A. Quantas placas de grama estão cobrindo o canteiro? Posso fazer da mesma forma a conta. Eu posso contar de um por um, ou posso ver o número de linhas e o número de colunas. Então, 1, 2, 3 colunas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vou fazer 3 vezes 10. Considerando os números de placas de grama por fileira, escreva uma multiplicação que represente o cálculo total de placas que estão cobrindo esse canteiro. Então, a multiplicação seria o número de... Você vai contar o número de colunas vezes o número de linhas. 5. Observe a ilustração e responda as questões a seguir. A. Quantas barras de cereais há em 3 dessas embalagens? Então, aqui, as barras de cereais são 4. Se eu tiver 3 embalagens, vou fazer 3 vezes 4, ou vou somar 4 vezes o 4 aqui, né? 3 vezes o 4 aqui, desculpa. B, quanto custam 3 embalagens de barra de cereais? Ó, cada barra custa R$2. Eu vou fazer 2 vezes 3 e vou obter um resultado. C, quanto custam 2 embalagens de bolachas? Vou fazer o 5 mais o 5, ou 5 vezes 2, né? 6. Pinte as operações em que o resultado está indicado no primeiro quadro. 12. Qual é a multiplicação que dá 12 aqui? Vocês vão dar uma olhadinha e vão pensar. B, 20, C, 18. Por exemplo, aqui, a 12 pode ser aqui, 20. 5 vezes 4, 18. 6 vezes 3, por exemplo. Muito obrigada, beijos.